Prosseguindo no estudo de ciências da religião e em religiões comparadas, estamos falando sobre o budismo. E agora o item 4 do material didático diz como eles veem Jesus. O comentário diz: os budistas dizem que Jesus era um iluminado, um Buda, alguns colocam ele até mesmo como um Buda, né? Algumas correntes budistas defendem que Jesus estudou com monges budistas na infância. Tiraram isso, claro, do nada, né? Isso não existe. Dizem que Jesus, assim como Siddhartha, se retirava constantemente para meditar. Numa dessas meditações, Jesus teria atingido a iluminação, vencendo o opositor e tornando-se um Buda, ou seja, existem correntes budistas, até por uma questão de aproximação, porque, como nós vimos, eles são favoráveis à união das religiões, ok? Então, eles usam esse título para Jesus, um Buda. Jesus também seria um Buda, seria uma encarnação, né, no caso da divindade hindu, né? O comentário prossegue. Existem representações de Buda como um bom pastor, o que é interpretado por alguns como uma influência do cristianismo, pois originalmente não existe nenhuma referência de Buda com ovelhas numa figura de pastor. Até porque diz que é muito comum na região da China eles fazerem mais comparações, por exemplo, a parábola, né, das 100 ovelhas, a parábola da ovelha perdida, eles normalmente não usavam a parábola falando de animais, mas eles usavam falando de um jardim, né, e Deus cuidando da humanidade, Deus como jardineiro, ok? Mas depois diz que surgiu na história, começaram a aparecer Buda também como um bom pastor. Então não é impossível também que alguém na história que acreditasse no cristianismo e acreditasse no budismo acabou por unir esses dois conhecimentos. O comentário prossegue. Nos trabalhos ecumênicos, é comum fazerem comparações entre Jesus e Buda, dizendo que ambos tinham o propósito de remover os obstáculos da vida espiritual dos homens. Daqui uma frase que eu posso dizer que é 100% correta, né? Ok? Realmente ambos diziam isso, que tinham o propósito de remover os obstáculos da vida espiritual dos homens. O obstáculo, né, que a Bíblia coloca é aquela muralha que havia que nos separava de Deus e que Jesus derrubou. Ok? Já para Buda, esses obstáculos seriam o quê? Os sentimentos ruins, o ódio, né? A inveja e outros sentimentos ruins. Esse seria um obstáculo. Essa é a comparação entre Jesus e Buda, né? O comentário prossegue. Muitos budistas acreditam que Jesus Cristo foi um Bodhisattva que desceu à Terra para tentar ajudar a humanidade. Na crença budista, o Bodhisattva é um homem que alcançou o estado completo de iluminação. Bom, então no budismo vai existir, em todas as religiões vão existir essas variações, ok? De uma crença dentro da religião geral. E tem parte do budismo que eles colocam Jesus como uma parte das muitas encarnações e das iluminações, como eles dizem. Okay? Então esse ponto da comparação de Jesus no budismo. O número 5, sobre o budismo, coloco aí os meios de salvação para o budismo. Aqui salvação você entenda como, no caso, alcançar a eternidade, a felicidade, a paz, né? Ok? Então eles dizem o quê? Que a salvação, a paz final é alcançado seguindo-se o que eles chamam de o caminho das 8 vias. Lembre-se que o budismo é uma filosofia, né? Então ele cria muitas coisas bonitas e pensamentos bonitos que realmente são até interessantes para
vamos dizer assim, o estudo do momento do homem que está triste ou que está alegre, então são muito interessantes. Então, a primeira via, 1:8, né, ele diz perfeita compreensão. O homem deve compreender como o mundo funciona. E claro que, como é uma corrente filosófica, ela vai falar disso aqui em termos filosóficos. Okay? Para Platão, por exemplo, o filósofo funcionava de uma maneira, tudo era controlado pelo mundo das ideias. As pessoas que pensavam controlavam o mundo. Okay? Então, como compreender como funciona o mundo? O segundo eles chamavam de perfeita aspiração. O homem deve lutar contra o desejo, principalmente de riqueza. E aí, lembre-se, deve ter sido inspirado, né? Porque o próprio Siddhartha Gautama, segundo a história, ele era rico, era um príncipe, e abriu mão de tudo para buscar uma forma de livrar o homem do sofrimento. Ok? E aqui uma das coisas que eles colocam então como problema para o homem viver bem, esse conceito deles, é a riqueza. E isso é verdade. Ok? Vamos comparar com o que Jesus Cristo disse. E Jesus Cristo, ele chega a dizer que quão difícil é para os ricos entrar no reino dos céus, porque a riqueza é algo realmente que prende, que perverte o homem. Muitas pessoas não podem ser ricas. Algumas podem ser, mas muitas pessoas não podem ser, porque algumas, infelizmente, elas acabam se corrompendo por conta da riqueza. A terceira via, digo, é a perfeita fala. O homem deve evitar conversas vazias. Né? E aqui também temos que concordar com o Siddhartha Gautama, né? Porque tem aquelas pessoas que às vezes também, todo tipo de diálogo, ela vê sempre uma lembrança ruim de um personagem, de um evento, de um local. Essas pessoas, né? E normalmente são pessoas de conversas vazias. Conversa vazia é o oposto daquela conversa que você pode aprender algo. Tá bom? Então veja, filosoficamente é algo bonito. O problema é a parte religiosa também, né? Porque já que ele acredita no que eles estão buscando uma perfeição através de atitudes humanas. Deus não enviou nenhum recurso para o homem. O máximo que Deus faz na crença deles, de tempo em tempo, Deus encarna aqui na Terra e ensina alguma coisa para eles. Bom, e acredite, a última encarnação de Vishnu, como eles dizem, teria sido há 2.400 anos, 2.500 anos, a encarnação que foi a do Buda, o Siddhartha Gautama. E dá esse tempo todo os homens sem aprenderem nada com essa divindade. É muito estranho, né? Mas é isso que eles pensam. Bom, a quarta via, segundo o Siddhartha Gautama, o homem deve seguir os 5 mandamentos. Depois vou falar desses 5 mandamentos. A quinta via, ele diz, perfeito meio de subsistência. O homem deve escolher um trabalho que não venha a ferir os mandamentos, assim como açougueiro, soldado, comerciante de vinhos. Isso daí o homem ele não deve escolher, ok? Nenhum desses caminhos, nenhum desses trabalhos. A sexta, que é o perfeito esforço, o homem não deve ter pensamentos negativos. Psicologicamente isso é importante, é uma das questões que é muito estudada hoje. Aquelas pessoas que às vezes pensam sempre no pior, né? São negativos. E existem até trabalhos, principalmente no campo da psicanálise, para ajudar essas pessoas. Okay? E aqui nesse pensamento filosófico, como eles se colocam, também é assim. A sétima via, que é chamada de perfeita atenção, é um pré-requisito para atingir o último item, que é
a chamada perfeita contemplação. O propósito é alcançar o pleno controle sobre seu corpo e mente. Então, nesse processo, normalmente, eles utilizam yoga, né? E também vamos falar mais à frente. Ok? Bom, agora vamos ao item 6 do material didático, as escrituras do budismo. A principal escritura, eles chamam de a Tripitaka, metaforicamente significa 3/6, que tem mais de 100 volumes, é o conjunto de doutrinas budistas. Cada sexto refere-se a uma parte do pensamento budista. Então eles colocam assim, o primeiro sexto é chamado de Sutra e contém os ensinamentos de Siddhartha, do Buda. O segundo sexto é chamado de Vinaya e contém as regras disciplinares. O terceiro sexto é chamado Abhidharma e contém os textos filosóficos para a transmissão do budismo. Porque, como eu disse a princípio, eles se colocam como uma filosofia e não uma religião. Cerca de 400 anos após sua morte, os seus seguidores organizaram tudo que a tradição oral afirmava ser de Buda e organizaram em livros. Alguns historiadores duvidam da veracidade destes documentos, mas não há como confirmar ou negar a veracidade. Bom, então eles anotaram esses ensinos, que são os ensinos do Buda, que estão organizados então nesses 3/6. Eu destaquei aqui a tradição oral, porque é o mesmo que acontece com Israel e também com a Igreja Católica. A questão da tradição, sendo que para eles aqui, claro, são doutrinas que não estão ligadas ao cristianismo, é completamente diferente. Mas eu digo, a tradição estabelecendo doutrinas, principalmente na Igreja Católica. No caso do judaísmo, a tradição ela está apenas explicando o que seria a doutrina bíblica, seria uma herança de explicação. Número 7, origem do mundo físico para o budismo. O comentário diz: há 3 correntes de pensamento sobre a origem do mundo físico. A primeira afirma que o mundo veio a existir pelo poder de Deus. A segunda afirma que o mundo físico veio a existir através de uma evolução resultante de uma explosão de um átomo original. Claro que eles certamente não usavam o termo átomo. Esse é o termo que os gregos cunharam. Mas algum elemento original. Os gregos chamaram de um elemento indivisível, átomo. A terceira corrente afirma que o mundo não tem início nem fim, não possui início nem fim. Ou seja, o mundo seria eterno. Bom, essa corrente praticamente foi eliminada com a teoria do Big Bang, porque a teoria do Big Bang, ela diz que o universo começou, e realmente isso é considerado hoje provável pela ciência, ok? Bom, que até o Big Bang pensava também que o universo era eterno, que ele não tinha um criador, ele não teve início nem fim. Os cientistas pensavam que ele não teve início, até que surgiu a teoria do Big Bang sendo comprovada, então eles acabaram chegando à conclusão que o universo teve um início sim. O comentário prossegue. O budismo segue essa terceira corrente, que diz que o universo não tem início nem fim. Um dos maiores filósofos do século XX, Bertrand Russell, defendia essa corrente de pensamento. Ele diz: não há razão para se supor que o mundo tenha tido um início. A ideia de que as coisas devam ter um começo é realmente algo devido à pobreza de nossos pensamentos. Bom, por que esse filósofo pensava isso? Coloquei ele aqui dentro do budismo só para fazer esse paralelo. Porque havia um pensamento dominante na Europa de que
tudo teve um começo e foi Deus que criou todas as coisas, que Ele é um espírito invisível e que o mundo físico foi criado por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então, logo o mundo tem um início. E no caso, esse filósofo aqui, certamente numa reação a esse pensamento cristão e judaico, ele então colocou esse pensamento de que o mundo não tinha início. Número 8, vida após a morte. Acredita na reencarnação. Segundo eles, o espírito retorna várias vezes em outros corpos. O homem vai morrendo e renascendo até se livrar do karma, que são as ações que deixam marcas e que estabelece uma lei de causa e efeito. Dizem que a alma do homem fica em uma roda de samsara, que seria o ato da alma migrar de um reino para outro. Para o budismo, existem 6 reinos que a alma pode migrar: reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, espíritos insaciáveis e reinos infernais. Ou seja, a alma ela pode migrar para qualquer um desses reinos até ela se livrar do karma, né? Que são essas ações que deixam marcas dos erros dela. Okay? Número 9 do material didático, as principais doutrinas.